Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda. A leitura é para o signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia, minha gente? Bora lá, inscreva-se no canal da Fer, que a Fer é legal. Signo de Câncer, mês de setembro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que temos aqui para os cancerianos, mês de setembro? Tá, volta, não caiu. Ei, minha gente, e aí? Nós somos o mundo, receptividade e a harmonia. Aqui são vocês, minha gente, se reconhecendo, né? E se amando mais aí, a carta dos amantes. São vocês se reconhecendo, são vocês enxergando que vocês fazem parte desse todo, desse universo, dessa imensidão, deste planeta, entende? São vocês mais abertos, mais receptivos em receber, sabe? Em se sentir mais harmoniosos consigo, em se sentir mais harmoniosos em contextos onde vocês se sentem inseridos ou onde vocês estão inseridos, trazendo mais para a vida de vocês o prazer da harmonia, o prazer do bem-estar, o prazer do se sentir bem. Essa receptividade me fala que vocês estão de alguma forma em elevação, entende? Se elevando emocionalmente, a elevação emocional aqui de vocês, tá certo? E se harmonizando consigo. É como se você olha para você no espelho, ou você se olha mesmo assim, e você fala, cara, mas eu faço parte de tudo isso daqui. Então é você se sentindo integrado, entende? Integrado neste mundo, integrado dentro do seu meio, do seu seio familiar, do seu ciclo de amigos, né, do seu círculo, né, do seu círculo de amigos, dentro de um relacionamento. Então é você se sentindo em harmonia com relação à sua vida e se abrindo, né, se tornando uma pessoa que mais receptiva para poder receber contextos positivos na sua vida. Entende? Coisas que te faz aqui bem-estar. É você receptivo a pessoas, a situações que te trazem para você esse bem-estar. Entende? Aquela coisa de que você faz com que você se sinta bem. Tá certo? E o que mais aqui? Para os cancerianos e cancerianas, mês de setembro. Cancerianos e cancerianas, mês de setembro. Vamos lá. A roda da fortuna no fundo do maço, hein? Mudando o ciclo da vida. 6 de ouros. São vocês aqui mais abertos, né? Tendo, inclusive, reciprocidade, entende? Daquilo que você entrega. Então, existe você, se de repente, se doando mais, ou você talvez mais participativo em alguns contextos na sua vida, e você tendo também de volta essa retribuição. Então, estou falando, é como se você vai se sentir realmente pertencente a um lugar, pertencente à sua família. Não vejo você se sentindo sozinho ou desamparado nem nada. É como se isso de alguma forma te trouxesse aqui até um equilíbrio, tá certo? Lembrando que as leituras mensais, elas têm um prazo de 3 meses, ok? E o que mais? 7 de ouros e 4 de copas. Aqui me fala muito que vocês irão, nesse mês, pensar. E já tem pessoas aqui há algum tempo pensando. Tá certo? Então me fala que vocês aqui irão pensar a respeito do que é que você quer colher com relação a relacionamentos, né? Então quem são as pessoas, quais que você quer que esteja na sua vida? O que elas podem te trazer? O que elas podem te acrescentar? O que elas podem te trazer de retorno com relação àquilo que você oferta? Entende? Por quê? Porque eu não quero mais escolher pessoas que me tragam um sentimento de nostalgia. Eu quero aceitar novas copas. Então é você refletindo sobre isso. Para quê? Para que você se
se permita, inclusive, aceitar novos contextos amorosos na sua vida, a vivenciar coisas novas na sua vida, a estar com outras pessoas ou com uma outra pessoa na sua vida. Entende? Então, por isso que você vai entrar aqui num momento de reflexão. Então, é nesse sentido do seguinte, uma avaliação da sua vida. Eu fiz tal coisa para fulano, para ciclano e tal, dentro de um contexto aqui, de um relacionamento. Aqui pode ser já há 7 meses e há 7 anos, ou há 6 anos aqui também. Mas parece que depois de passar de um tempo, há 4 meses atrás aí, ou de repente aqui há 4 anos, isso deu uma esfriada e eu comecei a não me sentir uma pessoa que recebe aquilo que dá. Então, eu paro aqui para pensar no meu contexto de vida. Entende? O que é que eu estou plantando com relação a essa pessoa e o que é que eu estou colhendo dela. E quando eu percebo que eu estou colhendo dela aquilo que eu não gostaria, eu simplesmente tomo uma atitude de findar essa situação e me abrir para novas pessoas, a receptividade para pessoas que me tragam harmonia, para relacionamentos que me tragam harmonia. E por que disso? Porque eu sou filho e eu sou filha de Deus e eu mereço sim ter um relacionamento em que me acrescenta, aonde exista aqui uma troca, aonde eu me sinta em harmonia com essa pessoa. Você entende? Então, e aqui também pode ser referente a quê? A trabalho, referente a dinheiro. Então, assim, toda vez que de alguma forma alguém vem e me oferta algo e eu vou lá e cedo, entendeu? Como é que eu fico com relação a essa situação depois? E assim, eu não quero mais isso, né? Ou eu estou passando em situações na minha vida onde eu tenho muitos obstáculos e eu também não quero mais isso. Então são vocês reconhecendo que vocês merecem ter o melhor da vida. Ter o melhor do universo, ter o melhor deste planeta, porque vocês também são filhos de Deus. Entende? E o que mais? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta do louco. Né? Então são vocês realmente se aventurando a novas coisas na vida de vocês. São vocês mais abertos para que as pessoas chegam. São vocês, sabe, levando na sua bagagem apenas aquilo que para você tem valor. E o que não tem é aquilo que você conseguiu analisar e você viu que não é ali, que não te cabe. Você deixando para trás. Você não fica mais nesse contexto. Você segue a sua vida. Você quer desbravar aí a sua vida. Você quer vivenciar coisas novas. Quer acrescentar coisas novas na sua vida. Entende? E você está muito confiante com relação a isso. E o que mais? Signo de Câncer. Valete de Ouros. Aqui pode ser que vocês se aventurem em uma nova ideia, né? Algo em que em algum momento da vida de vocês, lá na infância de vocês tinham como ideia e que vocês sabiam que de alguma forma podia trazer aqui para você o seu financeiro, a sua estabilidade financeira. Então é você, mesmo que sendo algo muito aqui pequenininho, de repente imaturo, de repente tímido, sabe? Inofensivo, mas você se jogando nisso. Então é você se aventurando em novos projetos. É você se aventurando em novas questões que você quer na sua vida, né? Principalmente no que se refere aí ao seu financeiro. E o que mais? Signo de Câncer. Rei de Paus, né? Aqui são vocês trilhando a sua caminhada. Então são vocês mais conectados aqui espiritualmente consigo, tá certo? E vocês não deixando de ser leal a vocês e nem aquelas pessoas que te cercam, mas indo em busca do que você quer na sua vida, entende? E o que mais? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Cavaleiro de Copas, usando de repente aqui da arte do seduzir, da arte da sedução, se sentindo inclusive mais sedutores, entendeu? As de Ouros e 5 de Paus. Vamos lá. Trazendo para um contexto aqui de amor, né? Trazendo aqui para uma parte aqui de relacionamento. Então aqui existem pessoas que vão parar para analisar os relacionamentos e as pessoas com as quais se conectam. Por que disso? Porque eu estou trabalhando aqui o meu emocional e eu quero me sentir bem comigo. Eu quero estar em ambientes onde eu me sinta bem, onde realmente
me traga essa coisa que dá alegria, entende? Da conexão comigo mesmo. Eu quero isso. Então, o que eu vou fazer? Ok, eu decidi que eu quero isso. Eu vou parar para pensar e vou refletir a respeito dos meus contextos, quais eu me relaciono às pessoas, quais eu permito que, né, entrem na minha vida. Eu vou pensar se realmente esse relacionamento que eu tô, se esse casamento que eu tô, se de fato ele vale a pena, se o que eu tô plantando eu tô colhendo, se tá tendo reciprocidade, porque eu tô percebendo que dentro de um relacionamento existe a necessidade de ter um equilíbrio. Uma hora um cede, uma hora outro cede, mas eu tô acordando aqui e tô vendo que o que eu tô colhendo não é bem isso. Toda vez que eu faço, eu não recebo mesmo. Entende? E eu tô querendo o quê? Eu tô querendo sair deste contexto de nostalgia e querendo aceitar coisas novas na minha vida, novas copas na minha vida, novas pessoas. Eu quero vivenciar novos amores. Eu quero sentir prazer em em novos relacionamentos. Entende? Em novas relações. Tá certo? Aqui também me fala muito de que existe esse rei de paus, ele vem de alguma forma, ele traz aqui para vocês uma ideia, ele acrescenta. Aqui também me fala de uma nova oportunidade, de repente na sua área de trabalho, tá certo? Embora saia aqui um pouquinho do contexto amoroso, eu já volto para cá, mas é que tem essa mensagem aqui também. Então aqui me fala você também iniciando um novo trabalho, tá? Aonde essa ideia ela parece ser um pouquinho descabeçada, mas que vai te render, que vai te trazer aqui o seu financeiro, e você confiando, mas você sendo leal a você. Esse rei de paus, ele me mostra que ele é uma pessoa que ele quer se aventurar com você, tá certo? Voltando para o contexto amoroso, ele quer se relacionar com você, tá? Ele quer, só que assim, ele tem uma coisa aqui muito ainda de imaturidade. Por mais, de repente, mais velho, mais adulto que ele seja, ou ele tenha aqui uma cabeça mais adulta, mais velha, ele tem aqui essa coisa aqui da imaturidade. Mas me mostra que é alguém que de alguma forma quer, sim, se aventurar, quer, sim, se jogar aí com você. Quer desbravar um relacionamento, entendeu? Quer ver como é que as coisas vão sair, ok? E aqui também me mostra que para esse mês de setembro e até um pouquinho mais para frente, chega também aqui na vida de vocês esse cavaleiro de copas, né? Alguém que vem te ofertando uma copa. É uma pessoa que ela consegue te seduzir. São signos de água. Tanto você como essa pessoa são pessoas que se envolvem emocionalmente. Então é alguém que é sedutor, que sabe te conquistar e vem realmente te ofertando aqui um novo amor, tá certo? Mas dentro dessa situação existe aqui um certo conflito, tá certo? Porque tem pessoas a mais aqui envolvidas. Pode haver interferência de pessoas, de família, tá? Interferência de repente de amigos, mas existe um contexto, pode ser de repente que essa pessoa seja muito mais nova e talvez a família não aceite, entende? Então acabe trazendo aqui para vocês um certo conflito, entendeu? Com relação a isso. Esse rei de paus também é uma pessoa que, para mim, ela também traz dentro do relacionamento amoroso, aqui já é uma outra situação. É alguém que de alguma forma pode vir também a te ofertar essa copa, mas também tem esse contexto aqui, tá? De discussões, de intrigas, de pessoas envolvidas aí e querendo se intrometer, né? Se intrometer aí dentro deste contexto de vocês. Então é legal você avaliar, né? Se realmente é isso que você quer para você, tá certo? Mas me fala que vocês aqui estão pensando muito a respeito da vida de vocês, porque vocês querem colher novas oportunidades na vida de vocês. Por isso que vocês estão refletindo sobre as coisas que vocês fazem na vida de vocês e o que é que vocês recebem conforme a sua atitude, porque você quer o quê? Colher coisas novas aqui na sua vida, entende? Esse rei de paus é alguém que realmente quer se aventurar aí com você numa nova jornada, tá? É alguém que pode ser um contexto aqui de relacionamento? Pode ser de repente uma nova oferta de trabalho, mas é alguém que sim quer se aventurar. Inclusive essa pessoa, ela tem esse espírito aqui aventureiro, é alguém que pode trazer de repente até uma conotação aqui um pouco realmente de imaturidade, tá certo? É alguém que se joga, né? Energia da ação, pode ser uma pessoa que seja aqui de repente muito impulsiva, ok? E aqui realmente são vocês pensando sobre os relacionamentos que vocês já vivenciaram na vida de vocês e tentando entender como é que as coisas funcionam, entende? Aonde é como se você chegasse na conclusão de que você faz muito, mas não se tem um equilíbrio,
entende? E talvez você esteja perdendo novas oportunidades, enquanto que você está preso dentro de um contexto que às vezes já nem é mais para você, que você já sabe que não é para você, que você não tem mais que estar aqui, entende? Então assim, é você refletindo, então busque realmente refletir, né, a respeito do que é que você entrega e do que é que você recebe, entende? Busque fazer aí essa reflexão. Esse cavaleiro de copas, ele realmente, ele é uma pessoa que ele vem para te ofertar algo aqui, mas só que junto dele tem aqui uma coisa aqui com relação a outras pessoas que causam intriga, entende? Então pode ser que se você pender para tentar entrar dentro de um contexto com essa pessoa, você vai passar por esse tipo de situação, tá? Você vai passar aqui por um contexto onde vai ter aqui algumas intrigas, algumas discussões, né? E aí se você vai querer aceitar de fato aqui essa copa, entende? Aqui me fala muito, minha gente, que tem pessoas que sabem que tá num contexto que não dá mais, né? É muita confusão, entende? Aqui me fala também de contexto de família, tá? Aqui tem gente que tá dentro de um contexto de família onde tem muita confusão, não se encontra aqui um equilíbrio, não se tem aqui um companheirismo e uma reciprocidade, tá certo? Outra coisa, se vocês forem aceitar a oferta dessa pessoa, prestem atenção para que vocês não entrem depois, não se traiam, tá? Não se traiam. Prestem atenção para que vocês não entrem em contextos onde você volte aqui num círculo, né? Num ciclo vicioso, num círculo, sabe? Para que você não entre de novo em mesmas situações das quais você já vivenciou aí na sua vida, ok? Aqui também me fala aqui sobre trabalho, que existem ideias que você pode trazer de um passado, de quando você era criança, você pensando aqui que você vai colher aqui o que você deseja na sua vida, tá certo? Aqui me fala muito aqui este contexto, ok? E essa pessoa, esse cavaleiro de copas, ele vem com essa malícia aqui de dizer para você que ele pode te acrescentar algo, que vocês podem realmente vivenciar algo junto. E ele vem aqui muito impulsivo, tá? Vem querendo realmente se jogar, inclusive até de repente querendo mudar com você, entrar para dentro da sua casa, enfim, tá certo? Os signos que nós temos aqui envolvidos: Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão e Sagitário, tá certo? E Aquário é o único signo que tem aqui de ar. Vamos ver aqui com o baralho cigano, né? Então, assim, observem quem são as pessoas, sabe? Que vai surgir aí na sua vida, ou o contexto em qual você tá, entende? Porque, assim, é para você perceber que você merece ter, sim, alguém na sua vida. Não é para você se permitir permanecer em contextos aonde não te cabe, ou aonde não te dão aquilo que você busca, entende? E o que mais, baralho? Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A âncora, as nuvens e a cruz. Aqui existe pessoas do signo de Câncer que precisam, de repente, até finalizar ciclos. Ó, a carta do caixão, hein? No fundo do maço. Finalizar ciclos. Aqui tem pessoas que ainda estão estagnadas em uma situação, em algo, e que não estão percebendo. E que estão carregando. É assim, vai existir aqui um momento na sua vida em que vai ser preciso que você tome uma atitude. Tem gente aqui que está parado dentro de um contexto que te traz muito peso, é um caminho que é sofrido e você de repente não enxerga a vitória. Então, assim, é como se nesse mês, inclusive, nesse mês aqui de setembro, mais pra frente, existe algo que vai acontecer que vai mostrar para vocês. Esse momento de turbulência, ele vai mostrar para vocês o que é que tá acontecendo na sua vida, tá certo? Que esse caminho que você tá tendo aí, que você de repente não tá entendendo por que ele tá tão pesado, vai te mostrar aonde é que você tá parado, entende? Tá estagnado,
né? Porque a âncora é uma carta muito positiva, mas quando ela vem com uma carta negativa, como no caso aqui as nuvens, né? Que me traz esse contexto aqui de uma mente que não consegue pensar, não consegue se ter um raciocínio, não se tem aqui uma clareza de ideias, me fala muito de turbulência também, né? Vocês aqui parados em uma situação que está trazendo muita turbulência na vida de vocês, e é essa a situação que está dificultando você de chegar a algo, de chegar aonde você quer chegar aí na sua vida, entende? Então é preciso que você, de alguma forma, busque analisar realmente a sua vida para poder enxergar aonde foi que você estacionou aí o seu navio, entende? Aonde foi que você baixou a sua âncora, tá? Porque é preciso que você consiga, de alguma forma, trabalhar o seu racional. Então, trazer mantras que te tragam aqui tranquilidade mental para que você consiga enxergar quais são as dificuldades que você... Por que você está passando por X, Y e Z situação? Para que você consiga aqui ter mais clarezas. Vocês podem lidar com pessoas aqui, no caso, do elemento ar, Libra, Gêmeos e Aquário, pessoas que de alguma forma conseguem tumultuar o teu pensamento, entende? Fazendo com que você permaneça estagnada onde você está, tá certo? Então é preciso que você dê uma avaliada aí também. Aqui a gente também tem Áries, Leão e Sagitário. Então aqui observe a energia do fogo, é preciso que você tome aqui uma ação, que você tome aqui uma atitude, ok? Para sair aí de um contexto. E qual aqui o conselho para os cancerianos e cancerianas? Opa, mês de setembro, signo de Câncer. Opa. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ó, olhe além da ilusão. Lembra que saiu a carta das nuvens aqui? Olhem além da ilusão. O experienciar. O experienciar me fala muito de que você se permita experienciar coisas novas na sua vida e trazer aqui mais harmonia. Então é como se você precisasse olhar além das coisas que você consegue enxergar aqui neste momento, entende? E conseguir colocar a sua vida assim em aberto aqui na sua frente. Olhe além do que você enxerga. Busque mais informações além do que você está vendo aí na sua frente. Entende? Se permita experienciar, inclusive, este momento, porque ele vai te... Perdão, minha gente. Ele vai te engrandecer. Ó. Vidas passadas, né? E a carta do mestre, né? O Osho aqui. Então, me fala do seguinte, ó. Fundo do maço, né? A existência, a carta da existência. Então, aqui me fala muito do seguinte, que a vida passada aqui, minha gente, ela me fala do seguinte, que é para você acreditar que você não está sozinho nessa sua caminhada, que você não está sozinho nessa jornada, entendeu? E outra coisa, goste você ou não goste, aqui me mostra muito que você não vem de agora. Então não é para você olhar para sua vida e de repente olhar e achar que a sua vida ela acaba aqui. É para mostrar, é para você entender que ainda existe muita coisa para ser vivida, se não nessa vida, numa outra, e que você já vivenciou e talvez já experimentou, né? Experienciou aqui outras situações, de repente essas mesmas situações em uma vida passada. Mas me fala que você aqui é um todo, que você é grande, então é para você entender que você precisa olhar além, que não é para você ficar preso, estagnado a um contexto e a uma situação aonde não te faz bem. Entende? Aonde não te faz bem. É para você buscar sabedoria. É para você buscar evolução. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Câncer, no mês de setembro. Inscrevam-se no canal, tá certo? Ajudem aqui a Fer. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.